conversar agora com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Oi, Samira, boa tarde. Temos a Samira? Acho que a Samira gente tem não imagem, mas eu acho que ela não está nos ouvindo. acho que é isso. Nos ouve, Samira. Agora eu escuto vocês. Oi, Samira, boa tarde, obrigada por conversar conosco. Acho que você acompanhou aí as falas, né, dos nossos repórteres, o que eles trouxeram. O que a gente viu no Rio de Janeiro hoje, ao que parece, é algo sem precedentes, né? É claro que a gente entende que as operações precisam ser feitas no combate ao crime organizado, que mega operações têm efeitos colaterais, mas considerando o resultado que temos até agora dessa operação de hoje, qual é a sua avaliação? Boa tarde, Débora, Carol. Acho que é importante, né, que a gente comece essa nossa conversa aqui, ressaltando que o que a gente viu no Rio de Janeiro hoje foi, enfim, uma tragédia, uma operação fracassada, que a gente já tem mais de 60 mortos, dentre eles 4 policiais confirmados como mortos e outros 6 policiais baleados. Então, acho que é bom a gente começar lembrando essas vítimas para que para não corrermos o risco de dizer que tem algo qualquer de positivo ou de bem-sucedido numa operação que paralisou a cidade e vitimou tanta gente. Dito isso, Débora, sem dúvida, eu acho que a situação do Rio de Janeiro ela é muito crítica. Tem décadas que o crime organizado tomou várias partes da cidade. Isso não é um fenômeno recente, mas o próprio, né, estado do Rio de Janeiro, em outras gestões, mostrou que era possível fazer diferente. Vamos lembrar, por exemplo, a experiência das UPPs, que é uma experiência, né, de reocupação do território, que conseguiu restabelecer por alguns anos algum tipo de dignidade para essas comunidades tão afetadas pelo crime, com, né, um número de mortos muito menor, com estratégias de segurança pautadas numa aproximação com a comunidade e que, enfim, que foram bem-sucedidas enquanto, né, houve ali uma prioridade governamental. Então, o próprio Estado do Rio de Janeiro sabe que dá para fazer diferente. Infelizmente, hoje a gente viu esse massacre e, ao que tudo indica, ainda contabilizando a quantidade de vítimas. Samira, hoje a gente viu talvez um capítulo novo aí no sentido do armamento desses bandidos, porque tivemos até o uso de drones para o lançamento de explosivos, né, sobre as forças de segurança. A gente tem visto o uso de drones, por exemplo, em conflitos, em guerras, né, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou em confronto entre cartéis no México. Podemos dizer que há uma nova fase, um armamento ainda mais sofisticado nas mãos do crime organizado? Certamente, Carol. Infelizmente, estamos diante de uma sofisticação dos instrumentos utilizados pelo crime e que vem acontecendo já há algum tempo, né? Então, não é a primeira operação que a gente vê criminosos do Rio de Janeiro utilizando drones. As imagens hoje são muito chocantes. E acho que isso mostra um pouco os desafios para o Estado brasileiro, né? Não só para o governo do Rio de Janeiro, mas para as polícias de modo geral, que é o de enfrentar essa criminalidade organizada com ferramentas que sejam capazes de fazer frente a esse poderio, né? A gente não está falando mais só de fuzil, a gente está falando de drones que lançam granadas, que lançam bombas. Então, isso exige um outro tipo de, né, tecnologia por parte do Estado. E que a gente nem está debatendo ainda, né? Algo muito utilizado ali na guerra, né, Ucrânia versus Rússia, e que a gente vai ter que começar a discutir na segurança pública como é que as forças de segurança vão incorporar instrumentos para lidar com isso, do contrário, com um enorme risco de ampliar a vitimização dos profissionais de segurança em qualquer tipo de operação de territórios que convivem com controle armado. Você citou as UPPs, né, Samira? Por que elas não deram certo? Diria, Débora, que as UPPs eram um projeto muito promissor, as primeiras deram muito certo, mas o resto do Estado nunca chegou. E eu acho que é esse o tema central de tudo que a gente está debatendo aqui, né? Essa crise da insegurança pública no Rio de Janeiro, que já vem de décadas. A gente não vai resolver isso só com o trabalho da polícia. E o que a gente vem vendo repetidas vezes é a polícia chegando nesses territórios,
entrando em conflito com os criminosos, e a gente sabe que são milhares de criminosos organizados, mas com uma população toda que está ao redor, né? Com postos de saúde que deixam de funcionar, com a escola que tem a aula interrompida, com o comércio que tem que ser fechado. Então, a gente não vai resolver isso só com polícia. As UPPs, né, acho que foram o que a gente teve de mais próximo de fato dar uma resposta diferente para o caso do Rio de Janeiro. A gente tinha na época o projeto da UPP social, era um projeto que deveria ser implementado pela prefeitura, e o fato é que o social nunca chegou, né? Só chegou a polícia. E a gente não vai resolver nada só com a polícia chegando. A polícia é uma parte da solução, mas infelizmente às vezes também é parte do problema. Para o nosso ouvinte que não está familiarizado com essa sigla, né? O PP era Unidades de Polícia Pacificadora, um programa de segurança pública que foi implementado no Rio de Janeiro em 2008 para combater o crime organizado, principalmente o tráfico de droga nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, e a ideia era uma aproximação entre polícia e comunidade. E as UPPs foram se enfraquecendo até que a política pública foi descontinuada. Volta com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, para repercutir essa operação, essa mega operação no Rio de Janeiro, já considerada a mais letal da história. Mais de 60 pessoas morreram durante a operação. Samira, a gente ouviu a fala do ministro Lewandowski, ele falando da complexidade de se emprestar blindado, de acionar GLO, e o governador Cláudio Castro está sendo muito criticado pela desarticulação dessa operação. Mas diante dessa dificuldade que trouxe também o ministro Lewandowski, queria que você explicasse para a gente como é que poderia ter se dado essa articulação para que essa operação pudesse ser mais bem sucedida. E também, se nós já tivéssemos a PEC da segurança pública resolvida, se isso teria feito diferença. A gente está sem o áudio de novo da Samira. Vamos ouvir aqui. Agora sim, Samira. Pronto, gente. Olha, Débora, a PEC, eu acho que é um projeto para pensar o futuro do Brasil. Mas tendo a PEC aprovada hoje, não teria diferença para essa operação. O que teria feito diferença? Vamos lembrar que, inclusive aqui na CBN, eu entrei algumas vezes para conversar com vocês sobre a DPF 635. Né? Vamos lembrar, lá em 2020 teve essa decisão do ministro Fachin na época, porque veio a proposição da DPF, e naquela época uma série de medidas cautelares ali sobre algumas restrições para as polícias do Rio de Janeiro fazerem operações. Bom, passado isso, a gente teve a decisão da Suprema Corte em abril desse ano, e eu acho que é importante a gente situar isso no debate, né, porque é quase como se isso não tivesse existido. Em abril desse ano, o STF deu um voto único, ou seja, todos os ministros concordaram em um voto único com a sentença para o Estado do Rio de Janeiro em relação à questão da alta letalidade policial e o enfrentamento ao crime organizado. E o que ficou decidido nessa sentença? Que a Polícia Federal deveria criar um grupo exclusivo para a investigação, né, que trabalharia exclusivamente na investigação do Comando Vermelho e de outras organizações criminosas do Rio de Janeiro que têm atuação em outros estados ou em outros países. 2, que imediatamente haveria a instauração de um inquérito por parte da Polícia Federal para investigar essas organizações criminosas, entre, enfim, uma série de outras decisões. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque chama atenção que o governador deu uma coletiva, né, uma operação que resultou em 60 mortes, reclamando da ausência das Forças Armadas, quando a Polícia Federal tem a atribuição, desde abril, de um grupo específico só para fazer a investigação desses grupos. E a questão que fica é, por que as polícias do Rio de Janeiro não trabalharam de forma conjunta com a Polícia Federal? As informações que constam dessa investigação, deste inquérito que há 6 meses foi instaurado pela Polícia Federal, não poderiam ter feito diferença e talvez evitado as mortes, inclusive de policiais na operação de hoje? Por que essas informações não vêm sendo compartilhadas? Veja, a gente não precisa de PEC para isso. É uma articulação interinstitucional, especialmente porque a gente está falando de uma operação em que as polícias reconheceram que estavam atrás de criminosos de outros estados do Comando Vermelho que estavam nessas comunidades do Rio de Janeiro, acho que 30 do Pará. Então, se tinham criminosos de outros estados, inclusive, por que a Polícia Federal não estava envolvida nessa operação?
Então, acho que a pergunta que fica é essa, assim, o governador tenta justificar a mobilização das Forças Armadas, de uma operação de GLO, mas a gente não está falando sobre patrulhamento executado pelo Exército nas ruas, a gente está falando de investigação de organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas transnacional e que capitalizam milhões. Então, por que que esse trabalho não está sendo feito? Samira, a gente tem algumas propostas aí na mesa, né? Temos a PEC da segurança, o governo federal também vai enviar para o Congresso aquele pacote que endurece algumas penas para o crime organizado e outras medidas. Na sua avaliação, o que está atravancando a evolução desses projetos, né, e a sua aprovação? E eles dão conta do problema? Eu acho, Carolina, que eles são um primeiro passo muito importante. O governo federal está certo em enviar a PEC para o Congresso, ela é necessária, a gente precisa fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, a gente precisa fortalecer a integração entre as polícias estaduais, os ministérios públicos, o governo federal. Mas a gente está falando de um ano, né? A gente está a um ano das eleições. Então, me parece que o grande obstáculo para fazer qualquer diálogo como esse avançar é a questão política, né? Então, eu diria que a questão política tem nos impedido de fazer o que realmente importa, que é salvar vidas, que é enfrentar o crime organizado, e é trazer a paz para milhões de brasileiros. Samira Bueno, muito obrigada por ter conversado conosco sobre esse tema tão importante, nos ajudado a entender um pouco melhor sobre o que é colocado na mesa, né? Quais são as possibilidades para a gente parar de enxugar gelo. Uma boa tarde para você. Obrigada, Débora e Carol. Boa tarde a todos os ouvintes.